Olá, tudo bem? Boa noite, minha amiga, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui hoje dando continuidade ao nosso bate-papo da semana passada com o estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Nós começamos na semana passada o capítulo chamado O Prólogo de Lucas. Dessa vez, nós vamos prosseguir no estudo do Prólogo de Lucas, pegando as tabelas, pegando aí, no caso, as imagens que são colocadas neste capítulo, até um terço a mais daquilo que a gente havia estudado na semana passada. Por quê? Porque o capítulo é longo, então eu achei por bem que a gente dividisse ele por 3, para que a gente possa contemplar com leveza todo o trabalho, sem pressa, para que a gente realmente possa degustar. Falávamos no final do vídeo anterior justamente que a visão de Pastorino é que, além da existência física concreta daquelas personagens ditadas no Evangelho de Jesus, é também necessário que nós enxergamos mais além, vendo nessas personagens símbolos que remetem a reverberações internas nossas, que remetem a características nossas, que remetem exatamente às nossas circunstâncias existenciais que nos levam a uma jornada evolutiva consciente e deliberada. Pois bem, como eu falava no final do vídeo anterior, nós precisamos enxergar em cada personagem do texto bíblico, não só do texto dos evangelhos, mas do texto bíblico como um todo, como espécie de arquétipos para os nossos próprios padrões comportamentais, o nosso próprio estilo, nossa forma de lidar com os desafios da existência. E aí Pastorino elenca através de quadros o que a gente vai ter aqui como parâmetros. Ele fala das 3, no caso, características da individualidade eterna. Ele chama aqui de tríade superior ou individualidade eterna, que reencarna muitas vezes até total libertação de todos os desejos, conquistada através das experiências de prazer e de dor. Vejam aqui comigo essa tabela que Pastorino traz no PDF. E aí eu convido, obviamente, que a gente consiga acesso ao capítulo para poder dar uma olhada. Que no primeiro quadro ele descreve que essa tríade, que é composta pela centelha divina, pela mente espiritual e pelo espírito. Ele vai dizer que são 3 grandes características, justamente é a chamada tríade superior ou individualidade. Aí ele vai dizer que a centelha divina, também chamada de Átma, mônada, eu profundo ou Cristo interno, envolve-se e desenvolve sem jamais errar nem sofrer, porque é perfeita e onisciente como emanação da divindade. Interessante essa perspectiva, porque faz parte da individualidade, ou seja, do ser espiritual que somos nós. E aí ele vai falar da mente espiritual, que é também chamada de manas, que vibra no plano mental, criando ideias e formas e individualizando o espírito, lançando a personalidade para fazê-lo evoluir. E aí ele vai explicar que essa instância faz-se como criador de ideias e inspirador, que transmite os impulsos e chamados do eu profundo, forçando a evoluir, mas desligado da personalidade pela supremacia do intelecto,
com ele só se comunica por lampejos pela intuição, a ponte de que falávamos na semana anterior. Aí ele vai dizer que o espírito vibra no plano causal, registro das causas e experiências e impulsionador dos efeitos. E aí ele vai descrever que esse espírito involui, olha que visão interessante, né? Involui e evolui, errando e aprendendo através da dor nas experiências adquiridas em sua imensa jornada evolutiva. Nós vamos abordar de maneira muito mais clara essa visão de Pastorino sobre involução e evolução no próximo vídeo. Então eu vou colocar no varalzinho aqui para a gente esperar um pouquinho, porque no próximo vídeo ele fala sobre as objeções e vai trazer justamente isso. Só lembrando que ele fala, né, eu falei na semana passada, mas é bom lembrar que ele vê a intuição como uma ponte de ligação entre a mente e o intelecto, ou seja, entre a individualidade e a personalidade. Aí vamos passar para o próximo quadro, que é o quadro do quaternário. Vou mostrar aqui para vocês. Novamente convidando a todas e a todos a buscarem o PDF, facilmente encontrável, né? A gente coloca em qualquer ferramenta de busca, a gente encontra com certa facilidade o livro Sabedoria do Evangelho, volume 1. Vamos ver que não é difícil de encontrar. E aí nesse segundo quadro ele fala sobre o quaternário inferior, ou personalidade. Perceba que a individualidade é composta por 3 elementos, e para Pastorino, a personalidade é composta por 4 elementos. É o quatérnio ou quaternário, né, como os junguianos gostam de chamar, né, o arquétipo do quatérnio. As coisas são feitas de 4 em 4. E aí para Jung nós temos uma característica quaternária na medida em que nós temos pensamento, sentimento, intuição e sensação, que são as 4 funções psíquicas na visão de Jung. E aí ele vai descrever tipos de personalidade de acordo com os usos dessas funções psíquicas. Pois para Pastorino a gente vai ver o quê? Que a personalidade é transitória, que se renova a cada nova encarnação, assumindo um novo nome e tendo consciência, uma consciência menor, apenas desse nome da existência em ato, que permanece durante sua vida na Terra e continua após desencarnação, até o renascimento seguinte, quando outra personalidade e outro nome são adquiridos. E aí ele coloca, né, uma citação de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem foi ordenado que morra uma só vez, justamente deixando claro que é da personalidade que se está se falando aí. Danilo, por exemplo, só vai morrer uma vez. Agora, o espírito imortal, que sou eu, não, e eu vou passar por diversas circunstâncias, né, de morte biológica e nunca morte real, né, porque a gente sabe que somos eternos no sentido de imortais. Né? Somos infinitos, melhor colocando, né? O próprio Pastorino me corrigiria dizendo que nós somos infinitos. Nós não temos fim, mas não ter início, ou seja, início nem fim, como Deus é que pode ser chamado de eterno. O próprio Pastorino afirma isso categoricamente. Então, a personalidade desse olhar aí é exatamente o homem. Ele vai dizer que o homem é composto de intelecto ou mente concreta, que é o que manipula as ideias que transformam em pensamento e raciocínios discursivos, que necessita se desenvolver a cada novo nascimento, porque o cérebro físico é novo. Então, ele filtra as ideias da mente de acordo com a capacidade do cérebro. A gente vê o que ele diz também, que se nem isso consegue, limita-se a receber ideias alheias através dos livros e mestres, até aprender a ligar-se à mente pela intuição.
Aí ele vai dizer que temos também um corpo astral, que ele vai dizer que é a sede dos sentimentos e emoções, desejos e ambições, prazeres e dores morais. Aí ele vai dizer também que nós temos um terceiro elemento, que é o que ele chama de duplo etérico, que está sempre ligado ao corpo físico, tá? Ou seja, só temos duplo etérico enquanto encarnados. Pois bem, mas continuando, ele é a sede das sensações chamadas físicas, como dor, calor, prazer, que criam os impulsos, dos quais, tornando-se habituais, formam os instintos. E temos também o corpo físico, ou corpo denso, que é a condensação do corpo astral na matéria densa, onde repercutem todos os pensamentos, pois o corpo físico é apenas a materialização do pensamento do espírito, que ainda busca sensações e alimenta desejos. Aí então é que ele vai se debruçar sobre os personagens, as personagens do texto dos evangelhos, colocando neles uma profundidade maior, na medida em que enxerga neles símbolos, analogias, arquétipos para a nossa própria compreensão. E aí, por exemplo, ele vai trazer a visão do Pai Nosso, correlacionando com esses personagens. Olha que interessante. Ele diz aqui, figuras, olha só o quadro em questão. É esse quadro aqui seguinte, para que vocês possam dar uma olhada depois, quando tiverem a oportunidade, ou se puderem acompanhar enquanto nos assistem, seria mais rico. Ele diz o quê? Figuras que são ou simbolizam as diversas escalas evolutivas. Aí ele começa falando do Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, na individualidade. Aí ele vai para o Cristo, dizendo que o Cristo é o Filho unigênito de Deus, manifestando em toda a criação. E aí ele vai colocar paralelo com o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, ou seja, tua essência, seja justamente a essência que é existente em todas as coisas criadas. Venha a nós o teu reino, ou seja, é o que pede a mente que afastou-se da fonte e que está ansiosa a voltar a ela, se reunificando a ela. E aí ele vai colocar que Jesus, que é o espírito humano em seu estágio de maior evolução, que é diferente do Cristo, como a gente já falou lá no começo. Pois bem, ele vai dizer o quê? Que pelo menos relativamente à Terra, Jesus é o espírito com maior estágio evolutivo que aqui esteve, né? Aí ele faz um paralelo a isso, colocando: seja feita a tua vontade do Pai através do Cristo, na terra da personalidade, assim como no céu da individualidade. Ou seja, sempre compreendendo parâmetros para que a gente possa ver. Aí ele vai falar aqui sobre Maria de Nazaré, Isabel, mãe de João Batista, e no próximo quadro vai colocar José de Nazaré, Zacarias, pai de João Batista. E aí ele coloca o pão nosso sobressubstancial, ou seja, não apenas do corpo, nem só do conhecimento intelectual livresco e externo, mas o que provém do Cristo interno, dá-nos hoje, agora, não no futuro remoto. Dá-nos agora, não mais adiante. Aí ele vai falar de Maria Madalena e Pedro Apóstolo como um outro degrau evolutivo, dizendo: perdoa nossas dívidas, e aí é bom lembrar, né, dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores. Aí ele vai falar então de Herodes e de Judas Iscariotes, colocando do lado: não nos induzas em tentação, ou seja, não nos submetas a provações e experiências fortes demais, mas liberta-nos do mal, ou seja, liberta-nos da matéria que nos prende e asfixia. E aí a gente vê, né, que são paralelismos. Ele o tempo inteiro faz o paralelo entre um personagem e uma ideia, para que a gente possa compreender. É o rico de Pastorino, é justamente a gente tentar enxergar para além do que está óbvio, conseguir realmente aprofundar mais. E aí ele vai adiante falar do Cristo.
no texto que se segue, ele vai colocar justamente o Cristo como sendo, como eu já disse anteriormente, a terceira manifestação de Deus, ou seja, o Filho unigênito do Pai, ou o Verbo, né? O Verbo que se fez carne, como a gente disse anteriormente, né? Que está integralmente em todas as coisas criadas, embora nenhuma coisa criada seja o Cristo, senão quando souber anular-se totalmente, justamente para deixar que o Cristo se manifeste através dessa coisa em si, né? Então, é bom lembrar, como diz Pastorino, que existem exemplos que poderão esclarecer esse fato, né? E ele diz que é interessante que a gente pegue, por exemplo, um espelho grande. O espelho grande vai refletir o sol. Se você quebrar esse espelho em milhões de pedacinhos, cada pedacinho de per si também refletirá o sol. Já reparou nisso? Pois bem, ele diz exatamente o quê? Que se o desenho estivesse no espelho e ele se partisse, cada pedacinho ficaria com sua parte minúscula de um só desenho grande. Então sempre a gente vai ter aí justamente essa circunstância. O que a gente vê? Com o Sol não é exatamente isso que se dá, né? Cada pedacinho do espelho reflete o Sol todinho. Então a gente não pode dizer que o pedaço de espelho vai ser o Sol. Não, a gente não vai dizer que o pedaço do espelho é o Sol. A gente tem que perceber que está ali o Sol inteiro com seu calor e a sua luz. E quanto mais puro, perfeito, mais assim, transparente for o espelho, mais a gente vai enxergar o Sol com toda a sua claridade. Se o espelho estiver defeituoso, manchado, a gente vai ver o Sol de maneira defeituosa, manchada. Então é preciso que a gente perceba que o problema está no espelho e não no Sol. O reflexo sempre depende da qualidade do espelho. Pois bem, do mesmo jeito, aí chegamos no paralelo que Pastorino quer, né? A forma como nós mostramos a nossa pureza, a nossa evolução, é a forma como mostramos a perfeição do Cristo que nos cabe, né? Que nós somos, na verdade, crísticos. A questão é que a gente não toma consciência, a questão é que ainda tem muitos defeitos, ainda precisa polir muito esse espelho, ainda precisa limpar muito esse espelho. Né? Então, a gente precisa ir além. E ele, inclusive, dá o exemplo da televisão, né? Mostrando também dessa mesma forma. Que uma cena do estádio, é preciso que o aparelho receptor possa mostrar a imagem total integral. Se tiver algum defeitinho no aparelho receptor, a culpa vai ser, obviamente, da deficiência do aparelho e não da imagem que está sendo projetada na televisão. Né? Então, obviamente, a gente percebe que a cena, né, ali, na verdade, está sendo projetada, mas não é, o aparelho não é a cena em si. Do mesmo jeito, o Cristo está em todas as criaturas integralmente, não obstante, cada criatura só manifesta o Cristo conforme seu estágio evolutivo, ou seja, uma imagem distorcida pelas deficiências da criatura que manifesta, e não do Cristo, é óbvio, né? Então, a gente precisa lembrar que esse Cristo aí é perfeito. Aí ele dá o exemplo do rádio, dizendo também que muitos outros poderiam ser trazidos, né, outros exemplos. Ele diz que quanto melhor o espelho, a televisão, o aparelho de rádio, tanto melhor poderão manifestar o sol, a imagem, o som. Do mesmo jeito, a manifestação da força crística ou cristônica, nas palavras de Pastorino, em cada criatura. E é justamente por isso que Jesus, a criatura mais perfeita e pura, pelo menos em relação ao planeta Terra, pode integralmente mostrar, né, a sua pureza e aí identificar-se com o Cristo. Então, não à toa que ele foi denominado de Jesus o Cristo, porque o Cristo é a manifestação integral de Deus, justamente a razão
pela qual a humanidade confundiu ele próprio com Deus. Muita gente ainda hoje fala de Jesus como se fosse Deus. Tanto mais que, em se tratando da encarnação de Jeová e Yahvé, como eu falei no vídeo anterior, né, conforme a gente vê que Isaías previu, e Jeová sendo considerado como Deus, mais do que justo que Jesus fosse considerado como Deus nessa visão limitada que a gente tem. Né? Não é Deus o absoluto, o Pai, mas sim o Filho de Deus, sua manifestação entre os homens, né, que se fez carne. Aquele que Yahvé, né, que na verdade Yahvé é aquele que é. Então ele diz o eu sou. Né? Pois bem, o eu sou é exatamente o sentido da palavra Yahvé ou Jeová. Então, justamente por isso, o próprio Jesus confirma que ele era Jeová, ele era a encarnação de Jeová, a encarnação de Yahvé. Pois bem, na realidade, em relação a nós, tão pequenos, tão imperfeitos, a manifestação divina em Jesus foi total. E bem pode ele ser dito Deus, embora não em sentido absoluto, né? O Pastorino é muito claro com relação a isso. Da mesma forma, a gente pode dizer que o reflexo do Sol num espelho de cristal puríssimo seja o Sol. Ou que a música reproduzida por um aparelho de rádio ou uma vitrola seja a orquestra. Não, na verdade, é um sentido aí de analogia. Né? Indubitavelmente, Jesus é Deus no sentido de que nele reside a plenitude da divindade. Não é que ele seja realmente Deus. Então, todas as criaturas também têm em si a mesma plenitude, que é justamente a plenitude de que todos nós recebemos, como disse João, né? Todos nós temos isso. Então, apesar de não manifestarem justamente essa divindade por conta das próprias deficiências e defeitos, nós também temos Deus em nós. É o próprio Jesus que diz, né, que sois deuses, sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. E os salmistas também confirmam isso, né? Exatamente. Então, da mesma forma que a gente pode afirmar que cada pequenino reflexo do Sol no espelho é o Sol, em sentido relativo, já que o Sol, em sentido absoluto, é um Sol, está lá no alto, né? A uma distância descomunal do planeta Terra. Então, também Deus, em sentido absoluto, é um só, se bem que ele esteja manifestado integral e plenamente em todos, como diz Paulo lá na primeira epístola aos Coríntios. Né? Então, é interessante que a gente perceba que essa manifestação crística, essa manifestação cristônica, a gente precisa levar em conta de uma maneira sumária, de uma maneira sucinta, simplificando ao máximo para poder a gente conseguir ser compreendido, para poder a gente conseguir perceber. Por isso que as pessoas falam que Pastorino é tão hermético, porque ele fala de assuntos difíceis de serem abordados, de serem absorvidos, não são fáceis de lidar. Né? Então a gente vai aos poucos reconhecendo o Cristo interno. Então é preciso que a gente vá gradativamente percebendo, né, a questão da divindade em nós, e assim vai entendendo o sentido da expressão de Jesus de que nós somos deuses. O Pastorino diz que um raio do sol está sempre ligado à sua fonte. Pode se afastar no espaço e no tempo do seu foco, mas está sempre ligado à sua fonte. Quando a gente percebe o que? Que o Sol, na verdade, sai lá de 150 milhões de quilômetros para chegar até a Terra, ele demora 8 minutos. Né? Passa por várias refrações. Quando entra na atmosfera, né? A luminosidade diminui, o calor é abrandado, justamente por conta desse afastamento do Sol. Mas ainda assim é um raio de Sol, mesmo que tenha perdido luz e calor, ele não perdeu a essência íntima, é um raio de Sol. Então, da mesma forma que o raio do Sol é assim conosco, com a centelha divina em nós, que sem jamais se separar nem se destacar do seu foco, pode se afastar, não espacial nem temporalmente, mas vibracionalmente, usando as palavras do próprio Pastorino,
A gente vai ter o quê? Vai diminuir a nossa vibração, a gente vai se envolver, se concentrar, se contrair, chegando ao ponto mais baixo, se solidificando na matéria. É o momento em que a gente se materializa. Então, proveniente dessa vibração mais alta, que a gente pode imaginar, o raio luminoso que partiu da fonte de luz incriada vai gradativamente baixando o número de suas vibrações e diminuindo, desse modo, a frequência por segundo, que de acordo com o princípio já comprovado aí pela ciência da física, né? Então, por conta disso, a gente vai gradativamente baixando, mas jamais chega ao zero, que seria o nada. Então, a energia jamais se destrói, então não chegaria ao nada. Então, é o fato de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Lei de Lavoisier, né? Então, é perfeitamente correto a gente perceber que a mesma quantidade de energia que existia nesse globo há milhões e bilhões de anos continua exatamente a mesma, sem crescer nem diminuir. Então, essa energia é exatamente a manifestação divina, a manifestação da criação divina. E sendo infinito, Deus, obviamente, nada pode lhe ser acrescentado nem tirado. O infinito não pode sofrer aumento nem diminuição, porque nesse caso não seria infinito, né? Então, desse modo aí, a gente entende que o foco de luz incriada é Deus, que se irradia por sua própria natureza, assim como o Sol, que sendo luz tem que iluminar, sendo calor tem que aquecer, sendo energia tem que irradiar, e tudo por necessidade intrínseca e inevitável. Pastorino vai dizer que à medida que a irradiação se afasta, ela vai baixando a frequência vibratória. A gente vai se afastando de Deus, baixa a frequência vibratória, segundo o efeito de Kopton, né? O Kopton, que fala que quando uma radiação de frequência elevada encontra um elétron livre, sua frequência diminui. Então, além de outras consequências, obviamente, que não vem ao caso aqui explicar. Então, a proporção que se afasta do foco, e aí foco com letra maiúscula, que é Deus, né? Sem dele jamais se destacar, a frequência espiritual baixa para a energia e daí desce mais para a matéria. Então, aí, inclusive, eu acho interessante que Pastorino fala aí que é interessante dar uma lida no livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese, que ele vai explicar sobre isso. Que sempre permanece a vibrar, porque no universo tudo que existe é vibração e tem movimento. Então, a frequência vibratória pode chegar ao mínimo, mas nunca atingirá o nada, o zero, que é justamente a teoria dos limites, né? Que vai falar justamente isso. Porque, por mais que aumente o divisor ou o denominador, mesmo aproximando-se do infinitamente pequeno, jamais chegará a zero. Então, quando o raio espiritual, dotado de uma mente inteligente, o que é natural justamente por conta da fonte de onde proveio, que é justamente a inteligência universal, que é Deus, parte de seu foco, automaticamente esse raio baixa suas vibrações e se torna individual, ou seja, se torna espírito. Então, esse espírito, pelo movimento inicial da lei, no caso da partida, a lei da inércia, né? Esse movimento inicial, tudo que está em movimento permanece em movimento. Então, chega o mínimo possível, que não é zero, e depois volta a evoluir novamente, né? O religar-se a Deus. Então o raio de luz se concentra, contrai, condensa, cristaliza, solidifica-se, e aí esse processo aí, sendo claro, vai ter em si, esse raio de luz, a matéria, já que o mais contém o menos. E a vibração mais elevada contém em si potencialmente a vibração mais baixa. Então, não havendo uma diferença entre espírito e matéria, senão a da escala vibratória. Se o espírito baixa demais suas vibrações, ele chega à materialização.
ou seja, ele se congela, ele se coagula, na expressão de Albert Einstein, né? Com congelamento. Então, o oposto também é verdadeiro, que é o que? A matéria contém em si potencialmente o espírito. Aí, Pastorino fala, né, que bastar-lhe-á fazer-se elevar a frequência vibratória para retornar a ser um espírito puro. A essa descida vibratória do raio de luz, os outroras teólogos chamavam, por falta de uma expressão melhor, de queda dos anjos. Olha que interessante, né? A queda dos anjos. É a prova que nós tínhamos de que estavam dizendo aqui, na verdade, o polo oposto do espírito, que é a matéria, de adversário do espírito, que é bom lembrar que a palavra diabo em grego significa opositor, adversário, né? Pois bem, mais ainda, o guia e chefe do adversário era chamado de Lúcifer, que é uma palavra latina que significa portador da luz. Olha que paradoxo interessante, né? A matéria era o opositor do espírito, porque em polos opostos, e se o chefe personificado era Lúcifer, que é portador da luz, isso demonstra que, né, pelo menos inconscientemente, a gente sabe que a matéria tem a luz em si, que é portadora da luz, ou seja, é um espírito divino, né, que está ali. Então a gente percebe que tem muita coisa, né, para a gente estudar, muita coisa para a gente compreender, vários paralelos interessantes. É algo realmente complexo, mas vale a pena empreender nesse estudo e perceber que, apesar de certos paradoxos, a gente vai gradativamente compreendendo e amadurecendo, até porque, como dizem alguns psicólogos, amadurecer é aprender a lidar com os paradoxos existentes, é aprender a lidar com contrassensos, é aprender a lidar com esses pares opositores, né? É importante que a gente tenha verdadeiramente esse amadurecimento. E aí, a gente na próxima semana vai dar prosseguimento para falar justamente sobre as visões que são diferentes dessa, as perspectivas que são diversas, né? Porque, na verdade, a gente está tendo aqui a oportunidade de estudar uma verdadeira teologia dentro de um olhar místico, de um olhar simbólico, mas interessantíssimo, que faz com que a gente possa compreender o nosso processo evolutivo dentro da ótica cristã. Então, até a semana que vem, a gente volta em breve. Grande abraço.